Fala, irmãos, Eric Monteiro aqui, crente que sabe. E hoje, dando continuidade ao que a gente viu no outro vídeo, falaremos, trazendo assim uma segunda parte sobre essa ordem cronológica da Bíblia e agora com esse foco no Novo Testamento. Então convido você para se juntar comigo nesse momento, para a gente aprender um pouco mais sobre como esse Novo Testamento seria organizado de forma cronológica. Indo agora ao assunto, temos o Novo Testamento, ele, assim como o Antigo Testamento, ele tem essa organização por gêneros literários. E aí a gente observa, até também, isso vai muito de encontro com essa ordem cronológica, mas você tem os evangelhos juntos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem Atos, que é um livro histórico, aí você tem as cartas paulinas. E aí você tem, por exemplo, cartas pastorais de Paulo, todas agrupadas. Você tem, por exemplo, Tiago, que aí já tem cartas gerais, Você tem as cartas ali joaninas, petrinas, e aí, por fim, você tem Apocalipse, que já seria um outro gênero literário, que inclusive a gente já viu. Você pode ver esse linkzinho aí, que nosso produtor vai colocar em algum lugar aqui na tela, aqui, que eu não sei qual. Mas, voltando ao nosso assunto, esse Novo Testamento é um pouco mais fácil do que o Antigo Testamento. Porque assim, você tem lá o Antigo Testamento, talvez tratando de 4.000 anos de história. E aí agora, no Novo Testamento, você não tem... talvez você tenha 100 anos de história. E aí sendo tratados ali dentro desses 27 livros. Então é mais fácil a gente ter uma noção cronológica. E aí o que vai nortear, basicamente, esse Novo Testamento nosso? Vai ser, assim como a gente viu lá no Antigo Testamento, que aí quando a gente chega na parte lá dos profetas, e é interessante a gente caminhar junto com 1 Samuel até 2 Crônicas, observando, lógico, ali onde se encaixa cada movimento, assim, cada atuação profética. E a gente observa agora no Novo Testamento que a gente vai caminhar muito dessas epístolas paulinas e outras epístolas que temos no Novo Testamento, junto com os eventos de Atos dos Apóstolos. Mas vamos lá. Como que seria mais ou menos essa ordem cronológica do Novo Testamento? Lógico, como eu já falei aqui, nós começaríamos com os evangelhos, porque eles tratam, de fato, da vida de Jesus, que inaugura essa era, É como se a gente fosse aí do ano 0 ao 33. Não dá pra gente fazer isso de forma extremamente exata, mas seria uma forma aproximada. Então a gente inicia mesmo esse Novo Testamento com os evangelhos. Mais precisamente, se você quiser se aprofundar mais ainda nessa ordem cronológica, você colocaria, por exemplo, Mateus e Lucas um pouquinho antes de Marcos e João. Por que isso? Porque Mateus e Lucas vão trazer genealogias de Jesus. Então, como se viesse um pouquinho antes e aí chegasse de fato no 0 e aí então caminhasse junto com os outros evangelhos. Então, de uma forma bem lógica, bem clara, e até a nossa Bíblia traz isso, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, dando início a essa caminhada aí cronológica do Novo Testamento. Depois, então, a gente tem Atos. E é muito interessante porque o Atos ele está depois dos 4 evangelhos, e ele continua a história pós esses 4 evangelhos. E é interessante porque quem escreve Atos é Lucas, o mesmo que escreveu Lucas. E esses 2 livros, eles são tidos como se fosse parte 1 e 2. Em ambos você vai ver um direcionamento de Lucas para Teófilo. Você vai observar isso no início de Lucas e também no início de Atos. Ele escrevendo para Teófilo. E aí, a partir dessa escrita que ele faz para Teófilo, ele organiza. Ele até no início de Atos, ele vai apontar esse primeiro livro, que é o de Lucas, que a gente chama, livro de Lucas, que a gente observa, então, os eventos mesmo de Jesus, observa essa genealogia, como eu coloquei. Então, a gente tem essa primeira parte, desse livro, escrito por Lucas, que seria o Evangelho, e que ele, de fato, está junto com os outros evangelhos cronologicamente, por se tratar da vida de Jesus Cristo. E aí, depois, a gente tem a parte 2, que aí a gente passa esse período dos evangelhos e a gente chega então em um novo momento que seria em Atos dos Apóstolos. Que aí, como bem a gente pode observar o título, Atos dos Apóstolos. Alguns vão colocar outros nomes. Poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo através dos apóstolos. Sim, mas é Atos dos Apóstolos, Então, em Atos dos Apóstolos, a gente começa a observar o quê? O que esses apóstolos fizeram depois de Jesus. E até é interessante também que Atos começa não só com essa introdução de Lucas para Teófilo, mas também traz essa questão dos últimos momentos de Jesus ali, Jesus ascendendo aos céus,
E aí, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como na Judéia, até os confins da terra. E ele faz essa apresentação e então a gente inicia depois esses atos dos apóstolos, né? Que a gente tem, por exemplo, tem a festa lá dos Pentecostes, e aí você tem esse derramar do Espírito Santo, e aí tem o falar em línguas, e aí pode ser assunto de um outro vídeo, quem sabe, comenta aí. E aí você começa a vir com esses acontecimentos aí, através da vida dos apóstolos, e a gente começa a observar e depois a gente entra até de uma forma mais direta na vida do apóstolo Paulo. Até porque ele era amigo de Lucas, né? Então, não que Lucas queira, sei lá, fazer alguma coisa a favor de Paulo, tipo, vamos dar uma favorecida em Paulo. Mas, né, se você é amigo, você sabe mais coisa dele, correto? Então, por isso que a gente vai ter mais coisas também de Paulo no livro de Lucas. Mas então, como que seria essa organização em cronológica? Então, a gente pegou os evangelhos, Atos. Em Atos, seria interessante que a gente conseguisse fazer uma leitura de Atos junto com algumas cartas, por exemplo, paulinas. Por exemplo, a gente vai ter aí, ó, Atos. O que a gente poderia colocar junto desse livro de Atos? A carta a Tiago, a carta de Tiago, que não é de Paulo, mas é uma carta também que a gente pode colocar. A gente colocaria também, aí sim, cartas paulinas, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos. Poderia colocar Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Poderia também colocar uma parte de 1 Pedro e de Hebreus. Que, né, não sei se você sabe, mas não temos uma comprovação, né, bem evidente assim, de que Paulo escreveu Hebreus. Por isso que a gente coloca Hebreus como a gente deixa no anonimato. Alguém escreveu Hebreus e o seu conteúdo é extremamente relevante, principalmente para a gente tratar dessa questão judaizante, né, trazer aqueles elementos lá judaicos, hebreus, e trazer essa agora nova ótica a partir dessa vinda de Cristo, dessa manifestação do poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, Hebreus, fundamental. E então, junto com isso, a gente começa depois a observar, fechando um pouco essas epístolas paulinas, a gente então entra nas cartas pastorais de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito. A gente tem também 1ª, 2ª e 3ª João acontecendo após aí essas cartas paulinas. Você tem também Judas, você tem 2 Pedro e parte de Hebreus, pegando esse contexto pós-cartas paulinas e pós-atos dos apóstolos. E aí, enfim, a gente chega ao final, que é o Apocalipse. Então, é escrito, né? João teve uma visão na ilha de Patmos, aquela canção que nos ajudou a compreender essa parte bíblica. E então, João, lá no final de sua vida, tem, né, essa revelação e ele escreve. E ele até encerra, né, com esse novos céus e novas terras, que aí vai mesmo e passa nosso tempo e chega de fato nesse futuro esperado. Então é interessante a gente observar o quê? Que o Atos vai ser mais ou menos, após os evangelhos, essa espinha dorsal aí histórica, tanto que Atos é um livro histórico do Novo Testamento, que vai orientar mais ou menos a nossa dinâmica das cartas, principalmente paulinas. Depois a gente pode chegar nas cartas pastorais de Paulo, e aí depois também, né, as cartas petrinas, joaninas, Judas e Hebreus, né, a gente pode colocar junto, e depois, enfim, Apocalipse. Então, a gente vê que é um pouco mais fácil entender a cronologia do Novo Testamento, porque, né, como a gente já observou no início, se trata de um período de tempo bem menor do que foi, né, retratado assim no Antigo Testamento. E aí, nesse Novo Testamento, a gente vai observar, de fato, sabe, o manifestar de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente vai observar o ato dos apóstolos, que traz essa questão da descida do Espírito Santo. E agora, esse agir, né? E aí, depois, a gente vai ver alguns focos mais voltados para o apóstolo Paulo. E aí você tem as cartas paulinas. E aí, não só cartas paulinas, você vai ter João com suas cartas, você vai ter Pedro com suas cartas. E é extremamente interessante a gente observar todo esse conteúdo que é riquíssimo para a nossa caminhada. Até porque está nesse tempo nosso, né? É algo muito presente, muito próximo. Então eu te convido também a você realizar essa leitura do Novo Testamento, se você assim, né, se propor, se você quiser, de uma forma cronológica, para que você venha conseguir acompanhar um pouco melhor. E aí você vai ver que quando você chegar em Atos e você vê as epístolas paulinas,
você vai ver que, cara, é muito sensacional, sabe? Você conseguir caminhar junto ali, você vê, cara, ó, tô aqui na segunda viagem missionária de Paulo e tá escrevendo para tal igreja, tô aqui na terceira viagem missionária de Paulo, tá escrevendo para outra igreja, você vê a carta daquela igreja. Então é interessante essa dinâmica, que você consegue se orientar nessa cronologia, nesse tempo, né, dos fatos que foram assim acontecendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, cara, porque é um assunto que muito me interessa, sabe? Um assunto que eu gosto bastante, de observar de fato essa linha do tempo, porque eu entendo que somos sujeitos ao tempo e você tem que concordar comigo, porque você não pode fugir desse tempo para poder discordar comigo que a gente está sujeito a esse tempo. Então, como sujeito ao tempo, é difícil a gente pensar fora dele. Então a gente quer logo colocar tudo, não, mas calma aí, o que veio antes e o que veio depois? O que está acontecendo agora? A gente tem sempre essa preocupação. E quando a gente se depara com o texto bíblico, é interessante também você visitar. Não que a ordem que a Bíblia é colocada, ela é desinteressante. Não, ela tem a sua importância. E você pode ler, lógico, na maneira como está. Mas se você quiser, assim, se você quiser, tipo, propor um novo desafio para você, eu te convido a fazer essa leitura, né? Seja da Bíblia inteira, ou então só do Antigo Testamento, ou só do Novo Testamento, de uma forma cronológica. Porque certamente você vai conseguir observar as coisas de uma maneira mais, assim, mais fluida e mais próxima. Sem ter que fazer um esforço maior para compreender. Ué, mas isso aqui está acontecendo, mas onde eu estou nesse momento, né, da história, no caso do Novo Testamento, da história dos apóstolos, o que aconteceu, o que não aconteceu, quem está vivo, quem não está, Tiago já morreu, não morreu, e qual momento que eu me encontro? Então é interessante a gente fazer esse alinhamento também, em dado momento, para trazer essa ampliação do nosso entendimento. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Comenta aqui embaixo também, cara. Comenta o que você tem achado aí, o que você achou desse vídeo, sobre essa questão de Teófilo. Se você já sabia, você coloca aqui, ó, o Ru Teófilo. Ou então, se você não sabia, falava, cara, Teófilo, um bom nome de filho. Muitos já tem colocado, Theo. E aí, a gente, sabe, bate um papo aí, comenta aí. Eu vou tentar também responder vocês. E tamo junto. Valeu? Deus abençoe grandiosamente. Compartilha, curte, se inscreve no canal. E é nóis.